O inimigo não quer saber quantos anos tem a criatura. A raiva dele é contra a criatura e não importa a idade dela. A partir do momento que é criatura do Senhor, já é o bastante para o diabo odiá-la. É por isso que Paulo escreve aos Efésios 6, ele diz que nós temos uma luta, não contra a carne e sangue. Quando ele diz isso, não quer, ele está dizendo para você que você não vai guerrear contra homens, você está guerreando contra demônios, que a sua guerra de fato é contra demônios. Esses diabos, eles não importam se o seu bebê tem 1 mês de vida, se o seu bebê está dentro do seu ventre. Quantas mulheres foram mortas, grávidas, sacrificadas até em ritos satânicos? Ele queria o feto. Você sabe quantos milhões de fetos são lançados no esgoto? Ele quer o feto ainda. Feto, entenda? Ainda não se formou em gente com consciência, com independência. É apenas um feto em formação e ele já quer o feto. Está entendendo isso ou não? O tirano trabalha no feto. Existem crianças que nasceram tocadas diretamente por demônios. A ciência não consegue explicar isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Fetos que nasceram com aspecto bestial. A ciência não consegue explicar isso, não. Vilma, para que ele quer o feto? O simples prazer de tornar aquilo como objeto de sacrifício vivo, como holocausto para ele. Só isso, para ele cheirar. Só. É um incenso suave às minhas narinas. É para ele, é isso aí. O sangue que é derramado. O feto, entenda, irmãos? Entenda, você não sabe o que é demônios. Tem irmãos que estão nas igrejas há 30, 40 anos, não sabem o que é demônio. Acha que demônio é só aquilo aí quando alguém manifesta. Eu estou endemoniado, eu aqui. Está pensando que aquilo ali é tudo sobre demônio. Tem pastor que não sabe nada de demônio. Ele acha que demônio é só porque manifestou ali. Muitas vezes ele ainda corre fora para expulsar. Bota a irmãzinha que ora. Teve caso do demônio manifestar dentro da igreja e o pastor se esconder atrás do púlpito. O demônio gritou lá, ai, e o pastor, ai meu Deus, aí se escondeu atrás do púlpito. E começou de lá de trás do púlpito, orando. Orando, e as irmãs cercou a pessoa oprimida, expulsou, e o pastor lá atrás do púlpito, e ninguém estava clamando. Quando expulsaram o demônio, disse, pastor, já saiu, aí ele levantou. Porque aqui demônio não tem vez, não. Olha. Como assim aspecto bestial, o bebê que acabou de nascer? Você sabe o que é um aspecto bestial? Animal, irmão. Vocês nunca ouviram falar disso, né? O que o pastor quer dizer com isso? Marcos 9. Quando o Senhor expulsa, a Bíblia diz que ele volta a falar e volta a ouvir. O demônio sai dele. Percebe-se que era demônio que estava nele. Era uma legião que possuía aquele jovem desde a infância. Era jovem. Então veja, os demônios possuem jovens e possuem crianças. Só nesse texto nós temos 2 tipos de geração aqui, de jovem de idade. Nós temos o bebê, a criança e temos o adolescente. Só nesse texto nós temos aí a criança e o adolescente possessos. No texto do Gadareno nós temos um adulto. Então o inimigo trabalha em toda a faixa etária. Presta atenção, irmãos. Toda a faixa etária o inimigo trabalha.
em toda a faixa etária, desde o feto no ventre até a idade idosa. Está entendendo isso? Nesses dois textos só, você consegue ver que o inimigo trabalha desde o feto até a fase da velhice. Ele não larga desde o ventre até a velhice. Você já ouviu falar de velho ou velha de 80 e poucos anos estuprada? 90? Estuprada, morta de forma macabra, oferecida em sacrifício. Você nunca ouviu falar disso, não? Olha a cara desse pastor. Olha bem para a cara desse pastor. Você nunca ouviu... O pastor está falando algo aqui pesado, não é? Isso aqui é para ser falado em outro seminário, estou falando aqui. Nem no seminário que eu dei aqui não foi falado isso aí. É necessário ter um olhar espiritual para perceber como o inimigo trabalha nessas vidas e como ele trabalha para ter esses holocaustos, que passa desapercebido. Muita gente não percebe que ali é ele trabalhando, que é ele que está ali. Claro que ele não quer ser visto. Isso eu disse no seminário. Você já comprou o seminário? Isso eu disse no seminário. Uma coisa é que ele não quer ser visto, nem notado. Ora, ele não quer ser nem notado, quanto mais visto. Não quer. Ele trabalha confundindo a ciência com as coisas naturais do dia a dia, as pessoas não perceberem que é ele. As pessoas não perceberem que é ele que está ali. Preste atenção. O que ele fazia com o gadareno, que já era um senhor adulto? Quantos demônios estavam ali? Só os porcos eram quase 2.000 porcos. Ainda tem gente que acredita que os demônios morreram afogados. Quem acredita que os demônios morreram afogados quando o Senhor mandou os demônios para os porcos ali em Marcos 5? Eles só jogaram os porcos lá no mar. Ó. Os bichos são sem vergonha, viu? Tá vendo? Deram prejuízo ainda para os donos dos porcos. Não, porque eles tinham que sair, eles não queriam ficar vagando. Presta atenção. O Éfito perguntou, por que eles pediram para ficar nos porcos? Porque o Senhor mandava-os embora daquele lugar. Você vê no texto lá, o Senhor quando vai expulsá-los, ele diz, Senhor, não nos mande embora desta província. Não nos mande embora daqui. Aí eles mesmos sugeriram, não manda-nos ali para aqueles porcos, que nós vamos sair do corpo dele, não vamos ficar vagando por aí, nós queremos um couro, manda-nos para aqueles porcos. Claro que ele não precisava ir para aqueles porcos. Tanto é que ele os lançou todos no mar e depois ficaram atrás de outros corpos. Que os demônios querem estar atrás de corpos, vidas. Mas aquela província era importante para eles? É porque são demônios setoriais. Isso eu acho que eu não falei no seminário, irmãos. Demônios setoriais, eu acho que eu falei no seminário. Porque eles não queriam ir embora daquela circunvizinhança. Por que não queriam ir? Porque eles estavam ali ordenados pelo próprio inferno, dentro da organização demoníaca, que existe toda uma hierarquia, uma organização no reino das trevas, tem uma organização. Existe o reino, existe ordem, existe organização, existe hierarquia, existe principados, potestades, príncipes que comandam, existem os comandados. Então existem os demônios setoriais. Esses demônios eram setoriais. Eles estavam na cidade de Gadara, eles tinham que ficar lá. Então eles disseram para Jesus, não nos manda embora porque vai desorganizar todo aquele nosso esquema de organização do inferno. O inferno nos mandou para esse lugar, queremos permanecer aqui, conforme a ordem que foi dada no inferno. E o Senhor gentilmente permitiu, desculpa aí, o Senhor então permitiu que eles ficassem ali. O Senhor não quis desbaratinar essa organização, porque essa organização ela é legal. O inferno existe, é um reino e ele tem súditos e tem ordem. E se o Senhor tivesse expulsado ele para outras províncias? Ou eu teria que descer para o inferno? O Senhor poderia fazê-lo, mas por que o Senhor faria?
Se o senhor fizesse isso, o senhor teria que fazer isso na terra toda. O senhor não pode fazer uma coisa, eu vou eliminar vocês aqui. Não, isso não existe. Então veja, irmãos. Quem está entendendo? Por isso que eles disseram, deixa-nos entrar nos povos, porque existem demônios setoriais. Lembra de Daniel, quando o Miguel vem falar com Daniel e diz para ele, é Miguel ou Gabriel, não lembro, mas é Miguel, que é o príncipe que luta por Israel. Ele diz para Daniel, eu estava vindo a ti, mas o príncipe dos persas, o príncipe dos medos, se opôs a mim. De que ele está falando ali? De demônios. Príncipes. Em cada país tem um demônio controlador, regedor, príncipe naquela nação, naquele estado, naquela cidade, naquele bairro, naquela rua e naquela casa. Existem organizações demoníacas. Quem está entendendo? Nós estamos falando de coisa profunda. Isso aqui não é para estar falando hoje aqui, não. Isso aqui é para estar falando em um seminário específico. Portanto, não vou me demorar nisso, já vou pulando, para que os irmãos não fiquem desbaratinados da cabeça, que nem todo mundo tem condição de entender isso aí. Você quer ter conhecimento profundo, começa pelo seminário que está aí, ó. Está aí no link abaixo. Mas você prefere gastar com pizza a ter um conhecimento, pelo menos, basilar. Você prefere gastar com roupa, com calçado, mas sua casa está sendo destruída. Eu estou falando de um tirano. Eu vou chegar agora no ápice. Onde é que eu estava querendo chegar? Eu estava só no preâmbulo, estava preambulando. Eu vou chegar onde eu quero aqui. Eu falei lá, eu coloquei 2 polos aí. Eu coloquei uma criança possessa e coloquei um homem possesso.